Minha coordenação vai ser de 2021 a 2022. Eu gostaria de dizer o quanto estamos felizes com a realização deste evento, principalmente com o tema que escolhemos: mulheres, exclusão e segregação ao longo da história. O tema vem ao encontro do Dia Internacional das Mulheres, né? Como uma homenagem, mas não uma homenagem romântica para enaltecer as mulheres, mas como uma oportunidade de estarmos refletindo e mergulhando em um universo que está em permanente luta. Eu quero agradecer a presença da nossa vice-presidente da sociedade, que está conosco, a Ângela Becker, agradecer a presença da nossa diretora científica, a Pamela Bratkowski, tá? Eu acho que nesse momento são essas que eu vi que estão presentes, que eu gostaria de dar uma boa noite também, tá? Quero agradecer as nossas palestrantes, a Rosana, a Liege, a Laura, tá? Que irão nos proporcionar um momento de muita troca de conhecimento, né? E coisas boas, tá? Eu passo, então, a palavra novamente para a Aparecida, para ela coordenar a nossa atividade. Obrigada, Aparecida. Obrigada, Raquel. Eu apresento aqui, né, as nossas convidadas, mas antes agradeço rapidamente a Sara, a Maiga, a Roselene e a Laura, que fazem parte da Comissão Científica do Núcleo da Sociedade de Psicologia, o núcleo aqui de São Leopoldo. Obrigada pelo encontro e pela formação desse trabalho hoje. Mas nós temos aqui, então, a Liege Horst Dieudonné, que é uma psicóloga, psicanalista, membro efetivo e uma das mediadoras do grupo de investigação clínica psicanalítica, ontem, hoje e amanhã, da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica de Porto Alegre. E ela vai falar sobre Em Carne Viva, a Palavra, o que conseguimos escutar sobre nós mesmas a partir das narrativas de outras mulheres psicanalistas? É uma pergunta. Também temos aqui a Rosana Almendares, artista visual e designer, pós-graduada em desenho gráfico e cinema pela Unicinos, coordenadora do projeto Maravilhas, Histórias e Memórias Afetivas e ganhadora do prêmio Fumarte, o projeto ganhador do prêmio Fumarte, edital Mulheres nas Artes Visuais 2015. E ela vai falar sobre o cancelamento de mulheres artistas na história da arte. E a Laura Benites, que é psicanalista, especialista em filosofia da linguagem e da comunicação, sócia da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, coordena o Comitê de Psicanálise e Leituras de Lacan Seminário Livro 11, professora de oficina literária de poesia e declamação, fundadora do Brota na Poesia. Com a palestra, então, Fragmentos da História de uma Mulher, Hipática. Cada convidada tem 15 minutos para apresentar a sua palestra. E vamos iniciar, então, com a Liege. Por favor. Obrigada, Maria Aparecida. Eu quero te dizer que tu não está só nessas questões com a tecnologia, tá? Então, vamos cruzar os dedos para que tudo vá bem para todas. Então, boa noite. Eu quero agradecer à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Núcleo de São Leopoldo, por abrir a sua casa.
que é morada de tantas mulheres psicólogas que honram o ofício e inspiram o meu ser e fazer psi. Imagina se eu estivesse tomando vinho, gente. Tá bem, tá bem. Então, a todas associadas, associados, todos que trabalham por este núcleo, por esta sociedade, e em especial, então, as que estão aqui, representando todos que já foram nomeadas, recém pela Raquel, a Maria Aparecida pelo convite para estar junto com a Rosane e a Laura, quem eu estou tendo o prazer em conhecer, e compartilhar esta mesa. E mais cada uma de vocês pela presença nessa noite de sexta-feira, logo após 8 de março, que marca os dias e noites das lutas das mulheres no mundo. E às vésperas do 14 de março, 3 anos do assassinato de Marielle Franco, mulher que lutava pelos direitos de todos os humanos. Estamos vivos na pandemia, em meio a tantos pandemônios. Em casa, onde as nossas crianças podem brincar mais ou menos seguras no quintal. E se cada uma de nós aqui sair à rua, certamente nossos pescoços não serão pisados até sufocar-nos. Assim, suspiramos e respiramos. Apesar dos pesares, nós que estamos mais ou menos a salvo e podemos respirar, abrimos cada uma as nossas janelas para juntas, num momento tão grave que exige o isolamento e o distanciamento físico, mas não dos afetos, não das ideias. Demos um zoom e ampliemos a nossa vista. Afinemos as escutas nesse espaço-tempo seguro para a circulação dos corpos das palavras, que pedem para ser tateadas simbólica e metaforicamente. Encarne viva a palavra. O que nós conseguimos escutar a partir das narrativas de outras mulheres psicanalistas, como bem apresentou a Cida? Ele me fala de narcisismo, retrúcule, que se trata da minha vida. Cultuo não o eu, mas a carne, no sentido sensível da palavra carne. Todas as coisas só me tocam na medida em que afetam a minha carne, em que coincidem com ela, e exatamente no ponto em que a abalam, não além disso. Só me toca, só me interessa o que dirige diretamente a minha carne. E nesse momento ele me fala do si. Retrúcule que o eu e o si são 2 termos distintos, que não devem ser confundidos. E são exatamente os 2 termos que se contrabalançam pelo equilíbrio da carne. Antonin Artaud, em Fragmentos de um Diário do Inferno. Eu vou falando, eu vou lendo como se eu estivesse falando, e se tu precisar, Cida, tu me interrompe, tá? Em função do tempo. Liege, eu pensei em ti, lembrei de uma fala que tu fez uma vez, na SIG, sobre a Malala, eu acho. E uma outra vez também que tu apresentou sobre o teu trabalho com refugiados, na Jornada da Sociedade de Psicologia. Então, eu quero te convidar para fazer uma fala aqui em São Leopoldo, pelo 8 de março, Dia da Mulher. Mais ou menos assim começou a nossa conversa, da Cida e eu. Tete a tete numa videochamada, numa dessas noites quentes e pandêmicas em que a voz, a cara, o carinho de uma colega querida nos convoca
a esperança, apesar de toda a exaustão. Eu me alegro com a tua lembrança, conta comigo, eu disse a ela. E lá mesmo eu comecei a recordar, etimologicamente, voltar ao coração. Era um sábado pela manhã de 2014 e o Edson de Souza, nosso colega, psicólogo, psicanalista, falava sobre utopia. Tão bem falava sobre utopia. E eu, na ocasião, compartilhei a fala do pai de Malala Yousafzai, quem havia acabado de ganhar o Nobel da Paz. Ele disse que, quando perguntado sobre o que havia feito para que a filha fosse tão longe, respondeu: não me pergunte o que eu fiz, me pergunte o que eu não fiz. Eu não cortei as suas asas. Mais ou menos 2 anos depois, na Jornada Ética e Solidariedade, que foi organizada pela Luciana Lara, da Sociedade, né? Era 2016, eu contava um pouco da saga da menina Aisha e sua família naquilo que chamei Silêncio, Palavras e Outras Especiarias. Uma menina, outra jovem, futuras mulheres que, nascidas do outro lado do globo, sim, porque a Terra é redonda e ela gira, sobreviventes valentes, alcançaram algo em mim, algo na Maria Aparecida, e que nós escutamos. Felizmente, são muitas as mulheres viventes, valentes, de longe e de perto, que nos tocam e fazem com que nos toquemos. Bruna, Gabriela, Isadora, Laura, Rafaela, então estudantes de psicologia, terapeutas estagiárias na clínica psicanalítica da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, vieram me contar sobre Virginia Leone Bicudo. Deram aula sobre essa mulher. Negra, filha de uma imigrante pobre italiana e de um pai, filho de mãe de ventre livre. Mas qual é o ventre de qual mulher que deveria ser livrado? De quem e de quê? Pois bem, Virgínia, apadrinhada pelo senhor da Casa Grande. Então, Virgínia Leone Bicudo. Carregava no seu nome o Leone da mãe e o bicudo do padrinho, dono dos cafezais. Socióloga, estreou o Divã no Brasil, com Adelaide Koch, uma analista judia alemã, fugida do nazismo para São Paulo. Virgínia tornou-se a primeira psicanalista mulher negra não médica. Foi junto com Durval Marcondes e outros, fundadora da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, abriu caminho para mulheres e homens não médicos de outras classes, raças, línguas, cores, para que fossem eles também psicanalistas. Ela foi educadora sanitária, visitadora psiquiátrica, professora, escreveu a primeira tese como socióloga sobre raça no Brasil. Participou de uma pesquisa da Unesco, foi pesquisadora, sobre a democracia racial no Brasil. E, mais tarde, o nome dela e de outras mulheres não apareceu senão no apêndice, nos anais do livro sobre democracia racial no Brasil da Unesco. Ela levou a psicanálise para as casas, para as ruas, em suas visitas. Em seu Mundo Mental, programa na Rádio Excelsior, e também na sua coluna com o mesmo nome no Jornal da Manhã. Ela teve, então, o seu nome excluído do documento da ONU, foi acusada de charlatã, foi gritada charlatã pelos psicanalistas médicos no Congresso de Saúde Mental da América Latina. E logo depois disso, exilou-se em Londres. Lá na Inglaterra, estudou, trabalhou, e na volta
dizem estudiosos, pesquisadores, que são tantos hoje em dia, sobre ela, sua autobiografia, sua obra, que embranqueceu-se e foi também embranquecida pela sociedade. Começou a falar sobre a neutralidade na clínica psicanalítica. Eram anos de chumbo no Brasil. Podemos pensar que Virgínia estava cansada, com medo. Por isso, calou-se, fechou-se dentro da sociedade de psicanálise. Trabalhava exaustivamente e exclusivamente como analista de dados, supervisora, enriqueceu, ganhou fama, poder e circulava nos altos círculos da sociedade paulista e de Brasília. Depois de fundar a Sociedade de Psicanálise de Brasília e viver entre São Paulo e Brasília, voltou, nos anos 70, à capital paulista. Voltou, inclusive, à sua antiga casa. Janaína Damasceno, uma de suas pesquisadoras, diz que ela voltou a pretear-se, a usar os cabelos naturais, a exibir turbantes, falando muito do passado, dos inícios da sua carreira, voltou a falar em preconceito, racismo, e o tema da incidência da realidade social no trabalho analítico. Diz Janaína, Virgínia Leone Bicudo morreu preta, morreu como preta. A sua vida é vasta. De uns tempos para cá, são tantas e tantos pesquisadores e escritores sobre Virgínia Bicudo. Mas como eu não a vi, não a ouvi, não me contaram, por certo, mas eu também não quis saber. Essas jovens colegas que eu mencionei, e uma delas está aqui nessa noite, vivas, valentes, nos tocam com suas falas ativas, afiadas. Ana Paula Musatti Braga, psicanalista, pesquisadora, ao falar sobre Virgínia no Psicanálise e Misoginia, um programa, um episódio que está no YouTube, depois eu posso passar os dados de tudo aqui que eu estiver falando, inclusive. A Ana Paula, ao conversar com a Renata Kronberg, que falava da Sabina Spielrein, ao terminar a fala dela, ela diz: a escrita da Virgínia sangra. A escrita da Virgínia sangra. Bah, eu escutei essa frase outro dia, pensei, de outra psicanalista, em outro lugar. Onde será? Quem será? Então, voltei à entrevista, que é muito mais uma boa conversa entre Abrão Slavutsky e Zildinha Batista Nogueira, também disponível no site Psicanalistas pela Democracia, no YouTube. Nessa conversa, ela conta a ele muitas coisas. 2 minutos, 2 minutos, tá? Ah, peraí. Para os 15. Aham, tá. Então, vamos lá. Depois eu sigo. Sim. Ela conta, né, que depois de narrar a sua experiência de mulher negra, psicanalista no Brasil, para uma plateia de intelectuais a convite de Félix Guattari em Paris, ela e Zildinha, né, termina a fala e da plateia se levanta Françoise Dolto e diz: a sua fala sangra. Aqui em Terra Brasilis, até então, a fala dessa também doutora em psicologia era pouco ou mal escutada. Conta que certa vez o seu analista disse: não, Isildinha, você está enganada. Não há racismo no Brasil. Temos que analisar isso. Foi censurada na autoria da sua tese.
A cor do inconsciente? Não, você não pode chamar assim. Inconsciente não tem cor. E assim ela ressignifica e chama a sua tese de significações do corpo negro. Que, aliás, graças à abertura de olhos e almas, tem convite para ser tornado livro. Agora, como o inconsciente não tem cor. A sua fala sangra, a sua escrita sangra. Essas frases corpulentas me agarraram. Essa palavra, verbo, que pode ser substantivo, substantiva, adjetiva a algo que se deu naquelas mulheres, quando escreveram, quando contaram, sobre ser, estar e existir, sendo eu, antes de tudo, corporal, como disse Freud. Psique em pele negra de mulher psi brasileira. E algo se deu nas outras, quando leram, escutaram, repararam na carne e no osso expostos daquelas experiências. E em mim, eu me agarrei na carne viva dessas palavras. Me interrompa, Cida. Levei para análise, para supervisão, comentei com algumas colegas. Aliás, como dizia, são tantas as viventes valentes enxergando longe e bem perto, estudando e trabalhando para que enxerguemos eu e o outro em relação e no mundo. Aqui eu gostaria de citar a Luciana Lara, no Comitê de Psicanálise e Cultura da Sociedade, a Eneida Cardoso Braga, no Grupo de Investigação sobre Psicanálise e Racismo. A Luciana... Tá bom. Tá bem, depois eu tento seguir. Segue. Então tá, teremos tempo depois, Liege. Tá Muito bem, obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Eu já tinha coisas para te falar, mas vamos lá. Vamos escutar a Rosana Almendares, né? Vamos lá, Rosana. Estamos também com muita vontade de te escutar. Estão me ouvindo? Agora, estou me ouvindo, sim. Tu está falando já? Não estamos te ouvindo agora. Não, minha internet está ficando totalmente. Opa! Vamos ver se consigo uma internet melhor. Ah, a Lu está aqui. Opa, agora desculpa. Tu está ouvindo. Hã? Agora estamos te ouvindo. Está falando, Rosana? Estou tentando. Vamos vou lá. trocar a ordem e eu falo depois? Pode ser, pode ser. Tá bem. Para ti tá bem? Ligar tudo e ligar de Laura, novo. Tá bem para ti, Laura? Pois é, Vocês que resolvem. Laura. Tu vais entrar Rosana, celular, sai Rosana? e entra de novo. É melhor talvez ela entrar pelo celular, né? Se a internet dela tá ruim. Eu vou sair para conseguir. Ou falo depois, pode ser? Então tá. Então pode ser, Laura, tu entrares agora. Para Rosana, ela preferiu, então. Tá, Laura? Então vamos lá. Cadê a Laura? Desculpa, já volto. Tá bom. Posso começar? Sim, por favor, Laura. Estamos te escutando. Então, eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar a tela, que eu tenho algumas imagens para trazer aqui para introduzir o trabalho. Tá compartilhando, Lia? Tá, sim. Agora. Sim, Laura. Sim. Só um pouquinho, deu uma dificuldade aqui. Estávamos vendo antes.
Bom, eu preparei para vocês um pequeno fragmento da história de Hipátia. Hipátia é uma matemática e filósofa astrônoma que viveu em Alexandria, nascida, alguns dizem que em 355 depois de Cristo, outros colocam que ela deve ter nascido em 370, tá? Então há não se chegou a um número aqui. Temos essas duas datas, então. Mas a morte de Hipátia está bem documentada e consta que a morte dela ocorreu no dia 8 de março de 415 depois de Cristo. Então, eu resolvi trazer a história de Hipátia em função de que é uma mulher que foi assassinada no dia 8 de março em função do seu trabalho com o pensamento. Então, algumas frases de Hipátia. E a primeira delas, que eu recorto, é esta aqui. Reserve o seu direito de pensar. Mesmo pensar errado é melhor do que não pensar. Ensinar superstições como verdades é uma das coisas mais terríveis. E hoje, no nosso comitê de psicanálise, uma das nossas integrantes contava uma história de que Gente, eu esqueci a história que eu ia contar para vocês agora. Ela vai voltar daqui a pouco. Mas tem a ver com essa situação aqui do reservar o direito de pensar. Ah, sim. Ela dizia assim, que era interessante que haviam muitas bolsas de estudos para pós no Japão. Muitas bolsas. O problema é que os candidatos brasileiros que se inscreviam para essas bolsas tinham uma dificuldade. Quando eles iam fazer as provas, eles saberiam fórmulas decoradas e resolver as fórmulas. Mas se aquilo viesse como um problema lógico, o aluno não sabia transformar aquilo, qual a fórmula usar para resolver a questão. Então, discutíamos isso sobre a dificuldade que é, e que eu imagino que isso venha do nosso método de ensino, né? Da dificuldade que é pensar, né? E na psicanálise, a gente se depara muitas vezes com essa situação em que psicanalistas, alunos, e, enfim, vão muitas vezes dizer decorado o texto freudiano, o texto lacaniano, mas quando a gente começa a conversar sobre aquilo, é difícil pensar, né, teoricamente, pensar logicamente as questões. Então, eu vou buscar em Hipátia algo sobre esse elemento. E que a gente, na nossa pesquisa, no nosso trabalho, possa se disponibilizar a pensar. Pensar naquilo que a gente estuda, não é ainda que a gente erre no caminho. Com a inspiração de Hipátia. Hipátia também é atribuído a ela esta outra frase. Cresci no meio de homens. Com eles fiz amizade,
Ganhei o respeito deles mais que das mulheres, que nunca perdoaram a minha liberdade. Mesmo na Grécia, elas me viraram o rosto por eu conviver com os filósofos e não com as fiandeiras, como se a nós não restasse senão o papel de Penélope. Quem é Hipátia? Então, eu vou trazer para vocês o que vai acontecer na história do pensamento na filosofia. Primeiro, tu vai ter Platão ali por 360 a.C., tu tem Sócrates antes dele, depois tu tem Platão, e depois vem Aristóteles, que vão criar a base do pensamento que vai chegar até nós. Né? Depois, a gente, logo em seguida ali, próximo de Aristóteles, nós vamos ter um dos primeiros grandes matemáticos, que é Euclides, que a matemática dele vai chegar até nós, ainda temos muita coisa da matemática euclidiana. Depois vem Ptolomeu, no ano 85, já depois de Cristo, que, com a astronomia, e depois Diofanto, que é o pai da álgebra. E a Hipátia estudou filosofia, estudou matemática, estudou lógica, estudou astronomia, e ela se torna, no final dos anos 300, a maior pensadora da época, o maior crânio da época, a maior matemática da época. E políticos de todos os lugares vinham consultar Hipátia acerca dos mais variados assuntos e como resolver problemas. Né? Hipátia é uma lógica, ela tem um pensamento lógico que lhe permite criar essas respostas. Ela, então, vive numa época em que, já terminado o Império Romano, Alexandria passa a ter o regime político, no regime político, passa a ter o cristianismo como a religião oficial. Hipátia, então, ela tem um trabalho muito interessante com as cônicas de Apolônio. Aqui ela estuda o círculo, estuda a elipse, estuda também a parábola. E eu descobri nessa pesquisa que aquilo que a gente vai conhecer lá na Bíblia como a parábola do mendigo vem daqui, desta figura. Nesse momento, eles utilizavam as figuras geométricas e a parábola para fazer uma leitura de como a filosofia via a vida e a transcendência. Né? Aqui é um cone que se vocês procurarem assistir o filme Ágora, que é a história de Hipátia, vocês vão encontrar ela trabalhando com esse cone, que é o cone de Apolônio, que é por onde vai se criar uma série de questões básicas do pensamento, tanto matemático quanto para a astronomia e tudo mais. É a partir do estudo da elipse que ela, estudando o ponto, que seria o ponto central do círculo, e pensando o movimento da Terra ao redor do Sol, mas que ela não podia entender que esse movimento fosse circular. Não funcionava. Como é que o Sol, de vez em quando, estava mais longe, de vez em quando estava mais perto? Então, ela faz esse raciocínio, trabalha muito na matemática e tudo mais, para formular a hipótese de que, então, o movimento é elíptico. Tá? Uma outra ideia que ela tem sobre a mente aprendente. Fábulas devem ensinar como fábulas, mitos como mitos e milagres como fantasias poéticas. Ensinar superstições como verdades é uma coisa má, terrível, a coisa mais terrível. A mente da criança aceita e crê, e só através de grande dor
e talvez da tragédia, né? Ela pode, depois de muito tempo, poder abrir os olhos, né? A verdade poderia ser revelada a ela. Hipátia tem muitos alunos que vão se tornar prefeitos, governadores, gente importante dentro dessa época que ela vive. Quando o cristianismo toma conta, então o cristianismo vem a dizer que a mulher deve calar-se, não pode ser ouvida em praça pública, e ela dava aulas em praça pública, né? E os governantes não deveriam escutar a mulher. E nem ninguém. A mulher tinha que ficar quieta e ir em casa. E então, um belo dia, Hipátia está indo para casa na sua carruagem, os cristãos a tomam e a arrastam pela cidade e retiram dela com as conchas do mar, lhe descarnam, não é? Lhe tiram a carne, jogam por aí, fazem uma fogueira. E na igreja, eles a deixam nua antes de matá-la. Isso é em função de uma querela entre o prefeito, que também já era cristão, e o patriarca que comandava a igreja nesse momento. Aqui nós temos algumas cenas do filme Ágora, que foi filmado, apareceu em 2009, tá? Que conta a saga de Hipátia. Aqui nós temos as ruínas da Biblioteca de Alexandria, que havia sido construída no século III a.C., e é onde ela deu aulas. E ela se tornou a diretora da Escola de Filosofia desse lugar aos 30 anos de idade. Um lugar que já tinha sido de Euclides, depois de Plotino, e ela alcança. Você sabe onde ficava Alexandria? Laura, 2 minutos, tá, Laura? Tá bem. À beira do mar Mediterrâneo. Tá? Então, não se conserva. Ela escreveu muitos tratados de matemática, mas não se conservou nada. E depois do incêndio da biblioteca, então é que não sobrou nada mesmo, né? 1.200 anos depois da morte de Hipátia, no século XVII, o astrônomo Johannes Kepler descobriu que uma dessas curvas, a elipse, as curvas lá dos cones, é que regia o movimento dos planetas. Então, aquela ideia que ela tem lá no ano 300 é só no século XVII que ele então, vem a ser provado. E aqui eu trago uma tela de Rafael Sanzio, pintada em 1509, da Escola de Atenas, né? Onde essa obra está no Vaticano, onde Rafael pinta os grandes pensadores e professores e filósofos de todos os tempos. E aqui está Hipátia, entre Parmênides, Pitágoras e Heráclito, colocada no centro, não é? Desses grandes pensadores. Tudo o que a gente encontra sobre Hipátia é sempre assim, pode ter sido o quê? Então, as coisas que ela escreveu são retiradas ou dados créditos ao pai dela ou a outros, não é? Como se fez muitas vezes na história com a escrita das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Muito bom. Fala de carne, de descarnar, né? A Liege falou na carne e a Laura do descarnar, né? Mas então vamos ver agora a Rosana. Estás aí, Rosana? Aparecida. Oi. Só gostaria de lembrar que está sendo gravado, né? Esse nosso evento. Todos fiquem confortáveis, né? E se alguém não se sentir confortável, também pode fechar sua tela daí, né? Só para
deixar claro isso, tá bom? Obrigada. Vamos aguardar a Rosana, vamos ver se ela conseguiu fazer a conexão, Rosana. Nós não estamos te escutando ainda, vamos ver. Ela precisa habilitar o microfone, Aparecida. Não, mas estava habilitado. Tá habilitado, mas a gente não ouve a Rosana. Eu não consigo encontrar a Rosana aqui no meu... Oi, Rosana. Agora ela saiu. Agora ela voltou. Oi, Rosana, estou te vendo agora. Vamos lá. Não, tu tem que ligar o teu microfone ou colocar o... Nossa, mãe, eu vou... Agora sim te ouviu de longe, estou te ouvindo de longe. É que tá muito ruim esse microfone. O som está ruim. É. E agora? Vamos ver. Agora melhorou. Ai, Deus, que loucura! Vamos lá, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, muito bem agora. Que novela! Quando consegue a conexão, aí sai o microfone. Gente, desculpa. Laura, desculpa, daí eu não pude, mas peguei o finzinho da tua fala e fecha muito com o que eu tenho para falar em relação às artistas. Exatamente. Eu queria dar boa noite a todas, pedir novamente desculpas, agradecer o convite. E eu vim, então, para falar das mulheres, né, o cancelamento das mulheres na história da arte. E tem muito a ver com o que a Laura estava conversando agora, desse silenciamento das mulheres, né? E essa questão do cancelamento das mulheres na história da arte, no relato, né, que foi feito da história da arte, ele pode nos levar para uma armadilha da gente pensar que foi simplesmente um caso de discriminação, de que quem estava contando a história, que predominantemente foram os homens, né, que eles poderiam, então, simplesmente estar deixando de citar as obras de maravilhosas mulheres que atuaram, como a Laura mostrou agora, atuaram realmente nas artes plásticas, na literatura, filosofia, mas tem algo a mais. Se fosse só isso, seria tão bom, a gente retrocederia, pegaria o que sobrou, o que a gente tem de contato, escreveria uma história, botando todas as mulheres de novo no seu lugar. Mas a escritora, a feminista, né, a Linda Nochlin, ela traz uma pergunta que aí vai botar o dedo na feridinha, né? Por que não houve grandes mulheres na história? Por que não houve grandes mulheres artistas na história? Aí a gente pensa, meu Deus, como assim? Essa pergunta faz a gente pensar no contexto que essas mulheres estavam agindo, né? Não é só o caso de um relato. Então, qual foi o papel da mulher? Se a gente tivesse bastante tempo aqui, eu acho que a gente podia falar assim, do feminino desde lá dos primórdios, quando tínhamos o feminino, as deusas, né? Os deuses eram mulher, né? A ideia de que dar a luz, de que dar a vida tinha muita força, né? Então a mulher recebia essas homenagens, os rituais, as deusas. Em determinado momento, os deuses da guerra começam a ter mais importância e vai caindo essa importância do deus da vida, né? Hoje a economia é mais importante que a vida, né? Mas tá, a guerra já estava mais importante que a vida. E no passar do tempo, além dessa queda de importância, houve todo uma forma de tirar as qualidades da mulher, de colocar, de tirar as virtudes, não digo as virtudes, mas de diminuir mesmo a mulher. A mulher chega num ponto, então, que ela é a responsável pelos males do mundo, né?
Se a gente for dar teria um percurso lindo para conversar aqui, mas para ir mais direto, então, vamos falar de Eva. Antes de Eva já acontecia. Mas Eva, o cristianismo, como a Laura foi falar, chega um momento que a mulher, então, é a culpada, é a que traz a mulher que tirou o homem, e a mulher também, mas tirou do paraíso, aquela que desobedece, aquela que não cumpre as leis, aquela que perverte a ordem das coisas, né? Então, disso, a gente tem todo um trabalho que é de colocar a mulher tirar do espaço público e deixar no espaço privado. Então, imaginem toda essa carga dentro de um processo de elaboração de um trabalho que, quando os homens têm toda a liberdade de estudar, de trabalhar o fazer artístico, a mulher consegue, muitas conseguem, porque mulher não é passiva, mulher não, ela vai, ela faz, mas ela está fazendo com algo puxando para trás. Tu não pode, tu não tem direito, tu tem que ficar em casa, né? Que é a nossa história. Então, eu colocaria, para falar do relato da arte, para simplificar, né, dentro do que a gente pode agora abordar aqui, 3 pontos que eu acho que é fundamental da gente falar. 1, a ideia da história da arte ter sido contada a partir dos gênios. O que é o gênio? O gênio é aquele que, independente de onde estiver, da sua situação, não interessa. Ele tem lá uma pedrinha de ouro que vai aflorar aquela obra maravilhosa, aquele talento maravilhoso, porque ele é um gênio. O gênio desconsidera todo o contexto. Todo o contexto que tinha em volta, o contexto que a mulher estava vivendo, né, não considera como primeiro, como importância maior. Então, a Linda Nordström vai desconstruir isso, porque, na verdade, se a gente for olhar, esses artistas ou eram filhos de artistas, ou eram sobrinhos, né, ou eram da família, ou viviam no meio do artista. No meio da arte é um meio de criação, é um meio que um puxa o outro, o contexto, o problema da arte está ali. Ninguém nasce, tá, sou artista, não é do nada. Isso eu não falasse. E, então, essa mulher que está apartada desse meio, então não tem como. E ela vai falar, a Linda, que a gente pode perceber que até o século XIX, não era, a aristocracia não era o campo onde surgiam os grandes artistas, né? Não está na aristocracia. E a aristocracia financiava, patrocinava, mas não era ali, claro, tem as exceções, mas não era ali o campo que fermentava, era no outro campo. E tem um contexto social que vai contribuir para isso, que era desaconselhável a aristocracia, ou desaconselhável a mulher, se dedicar a algo, dispensar muito tempo a algo para se profissionalizar. Nem a mulher, mesmo a aristocracia, ia ter esse trabalho, isso não ficava bem. Então, o que podia, no máximo, seria, então, uma artista amadora. O homem, na aristocracia, eram os amadores, né? E não profissionalizados. E quando a mulher consegue estudar a arte, porque daí é outra questão, né? Tem a questão do gênio, a questão do papel da mulher na sociedade e a sua formação. Tá, o papel da mulher na sociedade, né? Nós sabemos, não pode, é o espaço privado, não tem, ela está ou tutelada pelo pai, ou pelo marido, ou pelo irmão. Os direitos civis não tem os direitos iguais aos dos homens, né? Ela está uma mulher calada, mulher que deve ser calada. Aí eu até tenho umas trovinhas aqui, até vou mostrar para vocês, porque é muito bonitinho. Olha as trovinhas, os versinhos declamados no Brasil Colônia. Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. Mulher honrada deve ser sempre calada. Mulher que sabe latim
não tem marido, nem bom fim. Ou seja, é tudo uma coisa... Fica quieta, né? Não te mete. Não te mete no meio, não. Vem para a polis. E legal, assim, vou desviar um pouquinho, mas se a gente pudesse estudar tudo... No Egito Antigo, as mulheres já tinham os mesmos direitos dos homens. E já na Grécia, não, né? Na Grécia, a mulher não podia participar da polis, né? Bom, mas voltando para cá, então, essa mulher está presa, está em casa, sempre, com as exceções, e com mulheres que não respeitavam isso e que saíram. Mas, assim, no geral, a mulher está em casa, cuidando dos filhos, muitas vezes tendo gravidez após gravidez. Então, cadê o tempo de uma dedicação para tu sair com o gênio na arte, né? No geral. E a própria educação. O que era permitido para a mulher estudar? Bom, lá no Renascimento, o ensino da arte se dava com um artista que aceitava ou não um discípulo. Normalmente, as mulheres não eram aceitas, a maioria dos discípulos eram homens. As mulheres, quando aceitas, elas podiam fazer pequenos trabalhos. É até gozado, porque tem uns comentários assim que dizem, não, mulher, se for pintar, vai bagunçar o artista, o ateliê do artista, deixa ela lá na gravura, que a gravura é pequenininha, delicadinho, não vai fazer tanta bagunça. A mulher vai pintar painéis pequenininhos, são painéis religiosos que eram vendidos para os cultos domésticos. Então, coisas pequenas. Ou, menor ainda, trabalhinhos que se transformavam em joias, em joinhas, coisas assim. Então, essas coisas delicadas. A mulher não podia fazer um painel, um grande painel, porque ela ia precisar de assistentes. E mulher com assistentes, assim, não pode. E ela tinha que conhecer a anatomia para fazer um painel, né? E anatomia no estudo, e isso não é lá no Renascimento, a anatomia, o modelo a academia vai longe, ela não pode frequentar as aulas de modelo nu, de modelo vivo, de modelo nu. E os argumentos são muito loucos, porque, assim, não, se a mulher participar da aula de modelo vivo, modelo nu, aquelas de fraco caráter vão se desviar. Ou elas vão tirar a atenção dos homens que estão estudando, dos meninos que estão estudando. Ou pior, vai tirar a concentração do modelo. Então, não pode. Então, mas é estranho que é sempre a mulher que vai tirar, a mulher é que vai fazer o homem se desconcentrar, né? A mulher é que vai perverter. Isso é muito louco. E depois, na academia, que surgem as academias, a Academia de Florença já começa lá no século XIV, mas as academias mesmo, elas são do final do século XVII, início do século XVIII. Não permitiam mulheres. Quando elas começam e são permitidas, tem esse processo. Pode estudar determinadas cadeiras. A cadeira de modelo e certas cadeiras teóricas também não podiam. Então, como ela não tinha o curso completo, ela não podia se profissionalizar. Faltava a cadeira principal de modelo. Não podia também participar dos salões. Era proibido. Não podia, na França, em Paris, elas não podiam ir no Louvre estudar os modelos, que é o de praxe, né? Fazer as cópias, fazer o estudo. Não podia ir para o Louvre porque elas iam tirar a atenção dos alunos. Então, é um monte de coisa impedindo que a pessoa desenvolva o seu trabalho, né? Mas, mesmo assim, muitas mulheres conseguiram, mas são as exceções das exceções. Então, para responder essa pergunta, tu não pode deixar de considerar todo um contexto da mulher. E o que se pensa hoje em dia é reescrever essa história, né? Reescrever essa história a partir, mas não assim reescrever não, vamos fazer então a história das mulheres artistas, a história dos índios, a história dos negros, a história dos gêneros. Não, temos que ver a arte na vida, né? E ter sempre em mente que houve essa mulher. Se tu fizer essa pergunta, por que não há grandes mulheres nas artes, tu vai ver que é uma luta muito forte, né? Puxando muito para baixo, a ponto de, na Idade Média, a filosofia aristotélica ter sido usada para comprovar que a mulher era intelectualmente inferior ao homem.
Então, é muita coisa. E essa ideia de que a mulher é a que corrompe, a gente vê até hoje, né? No estupro, a culpa é da mulher que usou a saia curta, né? Então, é uma coisa que vem de muito longe. Bom, como é que estamos de tempo? Dá para me mostrar 3 figurinhas? Sim, temos 3 minutos ainda. Opa, então penso, não, que dê para mostrar 2. Vamos ver se eu consigo abrir agora as coisas aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim, dá sim. Uhum. Tá, então eu tinha preparado material, que eu vou deixar esse material, já está até no meu site, que é o almendares.com.br, tem um link lá de textos, então eu vou deixar as mulheres que já aqui no século V, no século, aqui no século XI, século XI, e século XI, já estão fazendo, mas nos mosteiros, né? As divindades, quando a mulher era a deusa. Ai, gente, deixa eu só ler isso aqui. Olha o Tertuliano, em 160, 220, depois de Cristo, então, né? E tinha um livro que dizia como as mulheres devem se comportar para poder conter todo esse mal que está nela e não perturbar a vida, não tirar a ordem, né? Então, tu darás à luz, mulher, em sofrimento e angústia. Tu estás sob as ordens do teu marido, e ele é teu mestre. Tu sabes que tu és Eva? Ela ainda vive no teu mundo, como um julgamento de Deus do teu sexo. Vive, então, como deves, como uma mulher acusada. O diabo está em ti. Tu quebrastes o selo da árvore. Tu foste a primeira a abandonar a lei de Deus. Tu foste aquela que ludibriou o homem, a quem o diabo não sabia como vencer. Oh, meu Deus, por favor, né? Podia pegar mais leve. Deixa eu ver aqui as figurinhas. Ó. Parecida, quando tiver no tempo, tu só me dá um toquezinho que daí eu paro. Tá bom. Então, na Grécia Antiga, a Timarete, século V a.C., ela, em plena Grécia Antiga, deixa eu só tirar um pouquinho vocês aqui, em plena Grécia Antiga, onde mulheres estavam excluídas da polis, Timarete confirma que, o que Michelet, uma também ativista, uma historiadora ativista, né, afirma séculos mais tarde, as mulheres não são passivas nem submissas. Ela era filha de um pintor, o jovem. De acordo com Plínio Velho, ela desprezava os deveres das mulheres e praticava a arte como seu pai. Na época de Arquelau I da Macedônia, ela era mais conhecida pelo painel que ela fez à deusa Diana. E esse painel permaneceu por muitos anos, mas depois, então, se destruiu, né? Se perdeu. Ela é citada até por Boccaccio. No livro Mulheres Famosas de Boccaccio, ela é citada. Essa aqui eu queria mostrar. A Sofonisba Anguissola. A Sofonisba é algo. Ela é italiana, foi discípula de Bernardino Campi e de Bernardino Gatti, naquele esquema que eu comentei, né? Que é um artista, então, aceitava alguém como discípulo. E ela nasceu numa família, era nobre, mas tinha um pouco de dinheiro, não tinha muito dinheiro. E o pai dela, vendo que ela tinha os dotes, pensou que isso poderia ser interessante. E foi mesmo, porque ela aprendeu e ela se tornou uma das primeiras mulheres a internacionalizar o trabalho de arte de uma mulher, né? Porque ela chegou até a corte da Espanha e lá chegou a ser uma artista da corte, não a principal, mas a segunda. Então, ela sempre fazia esse tipo de pintura que ela está pintando. Quer dizer, sempre não. Ela fez muitos autorretratos onde ela está pintando, afirmando a sua profissão como uma artista, né? Mas esse quadro aqui é muito legal, porque ela está pintando, então, o Bernardino Campi. Ou seja, aqui tem um jogo entre ativo e passivo. O professor, que normalmente seria, então, o ativo que está pintando a modelo, né? Ele passa a ser passivo. E ela é ativa no momento em que ela está pintando essa cena. Só que não contente com isso, se vocês conseguirem observar, não sei se dá para ver aí, mas o quadro tem 2 mãos, ela colocou 2 braços nela. Ela tem um braço, que aparece a mãozinha aqui, onde ela estaria como pousando, passiva ali, pousando, mas ela fez outro, onde ela está segurando esse bastão, que é um bastão de apoio para a pintura. Então, ela se coloca, mais uma vez, como artista, como ativa nessa cena, né?
nesta outra cena, ela faz um ambiente feminino. Essa mulher de mais idade deve ser uma serva, acredito, pelas vestes, acredita-se que sim. Mas é um ambiente feminino, alegre. Ela já está usando lá no fundo uma técnica que era inovadora, assim, que era de Da Vinci, de esfumar o fundo para que as coisas ficassem longe, se esfumava, isso já era uma novidade. E ela usou a perspectiva, ela quis mostrar que ela sabia algo que não era ensinado para mulheres, que eram as questões teóricas da perspectiva. E, para completar, ela bota essas mulheres jogando xadrez, que era um jogo masculino. Então, eu sou fanzoca, achei a sofonisba show de bola. Para finalizar, eu trago a Ilma Clint. A Ilma é desses casos que a gente vê bem como existe, que eu disse que não era só isso, né, só uma discriminação das mulheres, mas aqui a Ilma foi discriminada no sentido de que ela antecipou movimentos artísticos. Ela, artista pioneira do abstracionismo, ela estava junto ali com Kandinsky, com Mondrian, com Malevich, e ela fazia um trabalho, ela se dedicou de corpo e alma, não casou, só ficou para a pintura. Mas ela trabalhava junto com uma ideia de espiritualidade. E ela tinha um grupo que chamava A5, que eram as mulheres que toda sexta-feira se reuniam para fazer experimentações com escrita automática, o que já antecipou 30 anos a estratégia do surrealismo, que faziam esses exercícios de escrita automática, que um começa uma coisa, passa para o outro faz, nem sabe, não tem uma sequência, né? Então, ela foi pioneira. Porém, quando o trabalho dela foi exposto, ela não tinha muita certeza se ela tinha o direito de estar ao lado dos artistas que eu comentei antes, né? Mas, antes de falar nisso, só para dizer, olha o que ela deixou. Foi um acervo de 1.200 pinturas, aquarelas e desenhos, bem como seus cadernos de anotações e rascunhos, que excedem 26 mil páginas. Ela deixou tudo para um sobrinho dela, que é o Eric, com as instruções de que esse trabalho só deveria ser apresentado 20 anos após a sua morte, porque aí ela pensava que as pessoas poderiam entender o trabalho que ela estava fazendo. E olha então, que tá, loucura. Rosana. Deu? Então, tá bem. Deu meu tempo? Então tá. Sim. Mas olha que lindo que é esse conjunto de trabalhos, né? São obras dela? Tudo dela. Bom. Tudo dela. Então tá. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, então, Liege, a Laura, a Rosana. E acho que o cancelamento, né, é da Hipátia, da Virgínia, da Isildinha, né? E por que será que não tem gênios, não só na arte, né? Mas parece que em todas as esferas a mulher fica cancelada mesmo. Acho que isso foi apresentado para todas, né? Então, eu agradeço e vou abrir, né, para as pessoas, para as colegas, né, para as pessoas presentes aí que quiserem fazer algum comentário, né, e para abrir também para as colegas que quiserem completar alguma outra coisa. Estou na fila para completar. Tá bom. Então tá. Eu não sei se a gente enxerga a mãozinha de alguém, eu acho que aqui não tem mãozinha, né? Mas quem quiser falar, se quiser falar, e depois então a Liege já está inscrita ali, né? O que tu gostaria de completar, Liege? Vamos lá. Eu volto lá quando eu dizia assim, a Luciana, a Lulara, que está aqui, né? Com o Inácio Paim, num recente encontro de psicanálise, também se debruçava sobre o tema que insiste em mim mais ou menos assim. O preconceito, o racismo, a homo, trans, xeno e outras tantas fobias, essas manifestações sociais de perversão, estão escancaradas
e nós não podemos e não queremos mais lançar mão do Ungeschehen machen, termo potente germânico adotado por Freud, por tão bem abrigar definições de nossas tentativas tão humanas de desfazer, desdizer, desver, desescutar. Aquilo que não conhecemos, o que não gostamos, o que não aprovamos no outro, do outro, esse estranho, esquisito, estrangeiro que avistamos e que nos perturba tanto lá de fora, porque mora nos porões de nós mesmos. Encarne viva a palavra, dita, sentida, chorada, escutada. Mulheres, homens, sujeitos psíquicos encravados em corpo, alma e espírito. Sujeitos encarnados, que em seu ofício promovem o inconsciente. Promovem um tornar-se pré-consciente consciente. Movimento desde dentro para fora e desde fora para dentro. A fala, a escrita, o ato sangra na ferida aberta, curada, cicatrizada, do eu pele, negra, negro. A fala, a escrita, o fazer dessas negras e negros alcançam, tocam, provocam uma abertura, um corte, talvez um rasgo, na pele do eu, do tu, do nós, brancos, peles quase sempre tão bem tratadas, protegidas, privilegiadas ao longo da história. Encarne viva a palavra. O que eu e o si, o que nós que estamos em casa e que podemos respirar, conseguimos escutar de nós mesmas e de outras mulheres psicanalistas. Agora sim, muito obrigada. Então, tá bom. Obrigada, Cida. Tá bom, tá bem. Posso falar? Sim, por favor. Fale, Eveline. Na verdade, Aparecida, assim, a minha fala é em agradecimento, a fala de cada uma e a presença de cada uma, onde cada uma me tocou de formas diferentes e assim eu me sinto preenchida, né, pela presença de todas vocês, por estarmos aqui entre mulheres, né, exercendo esse lugar, reivindicando esse lugar que ao longo da história vem sendo tão mutilado. Seja pela questão que for, mas a condição de ser mulher é uma condição que vem sendo mutilada na história, né? Então, poder estar com vocês, encontrar com vocês, no desejo, unidas e nutridas, né, pelo desejo de falar em nome de nós mesmas, né, me preenche profundamente. Então, eu quero agradecer a cada uma, a todas e por todas também. Então, muito obrigada. Obrigada, Evelise. Isso é muito bom, muito bom ouvir. É merecido, a gente se precisa, né? Eu penso que nós temos uma força que quando nós estamos juntas, sai de perto, né? É isso que os homens, é por isso que o patriarcado, né? Nos veio batendo de tudo que é lado, né? Então, é isso aí. Mulher reunida sempre dá coisa boa. A gente tem que ter consciência disso, né? Mas muito obrigada. Obrigada mesmo. Aparecida, posso falar? Sim. A minha incursão por Hipátia vem em função do nosso estudo no comitê de Lacan, da pergunta sobre se a psicanálise é uma ciência. E isso está me fazendo fazer um percorrido pela matemática, para compreender desde a base da lógica que Lacan vai utilizar. Por que ele usa a letra A para dizer o objeto, né?
e assim por diante. Por que ele faz aqueles S sobre S? Por que ele faz aquelas notações que são algébricas? Para entender lá na lógica o que isso quer dizer. Então, essas incursões pela matemática têm a ver com isso. E outro dia, num outro grupo que estávamos fazendo a leitura de Moisés e o Monoteísmo, de Freud, eu acabei indo assistir um filme que eu recomendo a vocês também, além do Ágora. É um filme que se chama A Tenda Vermelha, que conta lá a história de Sara, de Jacó, né? E de José e de Diná, principalmente de Diná, né? Que é uma das filhas de Jacó, e que é de uma história bíblica. E tem um momento em que Diná diz o seguinte, quando ela quer tomar umas decisões e os irmãos não permitem e criam uma tragédia em função de que ela quer tomar uma decisão. E ela tem um momento que ela diz assim, está contando na tenda vermelha para as outras mulheres um ocorrido, né? E ela diz assim, agora que a palavra está sob os cuidados dos homens, está sob o domínio dos homens, que a mulher só pode falar agora lá dentro da tenda. A fala pública já não lhes pertencia mais, já no tempo de Jacó, né? Então, essa luta pela palavra é algo que vai e vem e aparece em muitos momentos de modo... É sempre uma luta, não é? É sempre uma luta. Como a Rosana dizia ali, né? No Egito Antigo tem um momento em que a mulher tem direito à palavra. Hipátia está no Egito, né? Mas é um Egito onde está chegando o cristianismo. E aí ela perde o direito da palavra. Então, sempre tem a ver também com as crenças, com as religiões, quem é que fica dono da palavra, né? E após a morte, uma coisa que eu queria deixar aqui é que a morte de Hipátia, que se chamou o homicídio, mas hoje chamaríamos o feminicídio, não é? A morte de Hipátia marca a entrada na Idade Média. Marca a entrada no tempo da escuridão. Marca a entrada de quase 1000 anos, que ninguém mais pode estudar, né? A não ser dentro dos mosteiros, não é? Então, histórias que eu tenho escutado de mulheres que, às vezes, até com mestrado, com doutorado, que entram para determinadas religiões que hoje em dia estão em voga, não é? E que a mulher, de novo, deve voltar para dentro de casa e abdicar do direito à palavra em favor do mestre, seu marido, não é? Então, esse é um movimento que vai e que volta, e que eu sempre venho dizendo, assim, a gente tem que estar sempre lembrando as meninas de que hora a gente tem o direito, hora a gente perde, que a gente tem que estar sempre nesse trabalho, né? Sempre limpando o caminho, né? Sempre, sempre, sempre. E sempre auxiliando umas às outras, não é? E nisso, eu acho que o núcleo da Sociedade de Psicologia, ele é um lugar muito especial nesse sentido, no sentido de nos abraçar e no sentido de nos permitir esse caminho, esse trabalho de ir abrindo caminho, não é? É isso aí, Laura. Tu sabes que enquanto vocês estavam falando, né, todas vocês, eu, por várias coisas, até alguns comentários aqui, eu lembrei daquele ano que nós estávamos, né, pensando na questão das mulheres e da Constituição de 88, né, que eram 30 anos, foi em 2018 aquilo, né? Aquele trabalho que nós fizemos aqui no Núcleo. O Núcleo tem um trabalho muito importante. No fim, nós não levamos adiante, a gente até pensou em fazer a publicação, né? Porque uma vez por mês tinha uma atividade relacionada às mulheres dentro de um ponto de vista, né? Então, a gente já teve uma época que a gente
teve tempo para pensar sobre as mulheres, né? Que foi bastante interessante, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos ver quem mais gostaria. Fala aí, Silvana. Posso? Eu até me inscrevi ali no chat, mas acho que tem eu outra não... bem Aparecida. Tem Acho mais que alguém? Deixa eu ver quem é que está pedindo. a Mongeló pediu depois de mim também. A Andrea também. Uhum. Depois, então? Então tá. É que eu não acompanhei agora o chat. Eu tenho que começar com uma expressão bem gaúcha, né? Que diz que é uma expressão que diz que serve para qualquer coisa. Bah! Bah, gurias, que coisa boa ouvir vocês em tempos tão sombrios, porque eu tenho uma ligação muito forte com a Liege, né? De coração, mesmo de longe, a gente está junto, e eu me emocionei muitas vezes, desde que ela também se emocionou. E quanta coisa que a gente tem a aprender umas com as outras, né? Me sinto aprendendo muito com cada uma, com histórias que eu não conhecia, e de como a arte vai contando a história para a gente, né? A arte é uma fonte inesgotável de aprendizagem. Então, Bah, muito obrigada, Bah. E eu fiquei pensando, a literatura tem sido minha amiga desde muito cedo, né? A literatura e as mulheres, porque acho que são duas grandes amigas que eu tenho, as mulheres e a literatura. Eu tive um pai que se arriscava por alguns caminhos, e foi com ele que eu ouvi, porque ele pertencia a algo que era semelhante à maçonaria, que era a Ordem Rosa Cruz, e eles se chamavam de fraters, né? Então, a ala feminina da Ordem Rosa Cruz, que a maçonaria não tinha, mas a Ordem Rosa Cruz tinha essa coisa mais progressista, era então o grupo das sorors. Então, eu aprendi com meu pai a ideia de sororidade. Quer dizer, eu ouvi essa palavra, mas fui aprender a entender isso muito recentemente, não é? Acho que agora eu ressignifico, né, bem no lugar da posterioridade, tudo que estava sendo passado naquela época que eu não tinha condições de entender. E, bom, isso para dizer que a gente tem, sim, que se unir muito. Muitas coisas foram me ocorrendo. Uma delas é de que vocês fazem um apanhado histórico, e me fez lembrar de que existe uma coletânea, que são 4 livros, que muita gente deve conhecer, que chama As Brumas de Avalon, que é a história do rei Arthur contada pelas mulheres, né? E que faz toda essa, pela via da literatura, obviamente, né? Vai nos mostrando toda essa desconstrução do que tu falava, Rosana, das deusas, né? Do poder do feminino, e que vai sendo substituído, e não só substituído. A igreja, o catolicismo, o cristianismo, vai sequestrando símbolos, né, das religiões pagãs, e substituindo, vai se apropriando, é um sequestro, né? Ele se apropria e vai, então, nos colocando nesse lugar de subjugadas, não é? E aí engato, para encerrar, que quando a Laura traz essa questão de que ainda tem movimentos, né, essas ondas que vão e vêm de retrocesso, onde tem um líder evangélico que vai com as filhas, os maridos e a esposa para cima de um palco e diz para milhões, milhares de pessoas num templo incomparável que o Brasil tem, dizer que o lugar das mulheres é ao lado do marido e submetidas a eles, e que elas não devem nem estudar, e que ele mesmo dizia que as filhas dele e da esposa, e todas no palco, não deveriam estudar, porque o lugar de saber deve ser do marido. Então, isso, século XXI, a gente ouve isso. No mesmo tempo em que a gente tem hoje uma pesquisa onde 48,2% das famílias brasileiras são sustentadas somente por mulheres. Quase 50% não conta com renda de homens.
sendo que a maior parte da outra metade deve ser sustentada meio a meio, né? Quer dizer, qual é o medo? E aí alguém, acho que não me lembro quem falou, acho que a Liege ou a Laura, não sei, a Evelise, né? Que as mulheres têm que ser contidas desde Eva, né? Porque eles temem o nosso poder. Qual é o poder que eles tanto temem? Qual é o poder que a gente tem e que eu acho que nem a gente sabe? E que juntas a gente tem que contribuir uma com a outra e consolidar esse poder, né? Porque a força física já não conta mais. É isso aí. Obrigada, maravilhoso. Obrigada eu, muito, muito obrigada. Obrigada, Silvana. A Mongeló, Andréa? Oi, gente, boa noite. Queria, em primeiro lugar, assim, agradecer e parabenizar. Eu acho que foi um evento, está sendo um evento muito bonito e muito fundamental. Assim, um pouco a minha fala vai em algumas questões que a Silvana trouxe, assim, que é a possibilidade do encontro de hoje resgatar a história de várias mulheres, né? E que por vezes ficam apagadas, né, como vocês trouxeram. E acho que na nossa área, tanto na psicologia quanto na psicanálise, tem muita história de mulher apagada. Porque se a gente pensar, nós somos maioria aqui, e se a gente pensar no que a gente lê e estuda, ainda são muito poucas as mulheres que a gente estuda. Por uma coincidência dessas, né? Se a gente acredita nisso, que a gente não acredita. Essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre a Virginia Bicudo e a Maria Alzira também, Perestrelo, que é outra psicanalista que muito pouco eu conheci, fui conhecer ela na formação e pouquíssimo, assim, né? Então, acabou que eu estava olhando para essas coisas e veio o evento, a Liege ainda me cutucou porque ia ter uma interlocução com isso, né? Então, eu acho que é fundamental a gente poder resgatar cada vez mais o lugar da mulher na ciência, no nosso fazer, porque acho que isso ainda permanece muito apagado. Então, eu acho que esse evento hoje, assim, realmente tem uma importância fundamental para o nosso futuro, mas para isso a gente precisa olhar para o nosso passado e encontrar essas mulheres que nos trouxeram até aqui, mesmo que não tenham aparecido assim enormemente, né? Mas era isso só, e eu queria agradecer a fala. Beijo. Obrigada, Andréia, muito obrigada, isso é muito bom. Fernanda Isabel, pode falar, pode sim. Obrigada, Cida. Parabéns pelo evento aí que tu puxaste à frente. Parabéns e obrigada à sociedade, né? Eu sou bem fã da sociedade de psicologia. Estou no núcleo aqui em São Leopoldo desde que ele existe, então tudo que foi dito com relação ao valor desse grupo, né? Liege iniciou falando nesse sentido, e agora também aí as gurias colocam. Eu acho que sempre mais, né, quando a gente se debruça sobre esse tema do feminino, da discriminação, a gente se dá conta do valor que tem a gente poder ter um grupo democrático, né, onde a gente pode, quem sabe, errar, né, dizer a partir do que cada uma pesquisa, do que cada uma estuda, do que cada uma traz a sua clínica, sem temer aquela crítica que por vezes tem a ver com esse lugar aí que foi dito do gênio, né? Que a Rosana trouxe. E eu fui elencando alguns recortes das falas que me chamaram muito a atenção, né? Primeiro que é emocionante o pai da Malala dizer, né? Eu não cortei as asas dela. E depois, quando a Laura traz, né, isso do pensar, mesmo que se pense errado, que ela é da Hipátia, né?
E aí eu vou juntar com o que a Rosana dizia de um tempo em que a mulher não podia ter assistentes. E eu fiquei pensando, por que será, né? No decorrer aí do raciocínio que foi se construindo, eu pensei, claro, a mulher só podia ser assistente, né? Assistir ao outro, mas não ser protagonista. Isso me fez lembrar que há um tempo atrás me ofereceram um espaço para fazer um trabalho sobre o Dia da Mulher. Isso já faz uns bons 15, 18 anos. Um trabalho sobre o Dia da Mulher numa comunidade com, inclusive, uma grande vulnerabilidade social das mulheres. E eu era na época do PowerPoint ainda, eu perguntei se podiam me oferecer esse material, mas quando eu cheguei, que eu vi que era um pavilhão quase que de chão batido, as mulheres bastante, com expressões muito sofridas, eu pensei que não tinha nada a ver aquela minhas lâminas do PowerPoint. E eu fiz um círculo e propus que elas pudessem conversar, o tema proposto era autoestima. E eu fiz um círculo e propus que de 2 a 2, de 3 a 3, à medida que se sentissem à vontade, pudessem conversar sobre o que as faz feliz, o que as fazia feliz, o que tocava elas, né? E elas começaram a dizer de ir na vizinha tomar um chimarrão, cuidar da planta, fazer um bom feijão, né? Que ia trabalhar, dizer a hora de chegar em casa, de encontrar os filhos. E assim aquilo foi crescendo, né? E depois elas trouxeram para o coletivo. Por que eu quero dizer, que eu estou contando isso? Porque me tocou aqui de que o quanto a gente precisa sim se fortalecer no nosso grupo de iguais, mas que quem sabe a gente também precisa ajudar algumas mulheres a fortalecer suas asas. E aí eu lembrei de que outro dia eu escutava a Zélia Dunker contando de uma situação em que ela se dá conta de que ela tem uma ajudante em casa que organiza toda a vida dela e que ela só pode fazer o show dela e apresentar a música da produção dela porque essa pessoa está ali. E ela convidou ela para ir num show, isso obviamente antes da pandemia. E quando voltavam do show no carro, ela perguntou para ela: o que tu achou? Como tu tá te sentindo? E essa moça diz: pela primeira vez eu me senti gente. Obrigada. Obrigada por tudo. Parabéns pelo evento. Obrigada, Fernanda. Acho que temos emoções em pensar isso, em falar sobre isso, né? Em poder dividir, compartilhar tudo isso, né? Acho que tu fizeste um apanhado importante, um fechamento bacana aí, né? Eu li aqui uma coisa também, né, Fernanda? Alguém disse ali, foi a Ana Mello, né? Onde é que está? Que a Ana escreveu. Onde estão os homens nessa hora? Precisamos falar tudo isso para todos, né? Eu, quando cheguei aqui, eu disse boa noite para todas e todos. Eu não sei se tem rapazes, homens aí, mas acho que não tem, né? Aqui a plateia é só feminina mesmo, né? Mas é bem verdade, né? Os homens deveriam escutar tudo isso que se fala, né? Para quem sabe poder serem tocados também, né? Mas, enfim. Teria mais alguém? Eu tinha me inscrito, Maria Aparecida. Tem o Rony. Tem o Rony ali, ó. Apareceu o Rony. Mas a Ângela, tu te inscreveste, Ângela? Fala aí, minha arquiteta favorita. Vamos lá. Bom, talvez nem todas me conheçam, né? Mas eu sou a Ângela, sou arquiteta urbanista, sou sócia da Sociedade de Psicologia, né? E tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? E queria agradecer também, como as outras meninas aí falaram, né? Agradecer a Laura, a Liege e a Rosana pelas palavras, né? Enquanto eu as escutava, muitas coisas vieram
para minha cabeça, né? Muitas histórias, muitas coisas que eu já li, inclusive sobre as coisas que vocês falaram, né? Na questão, por exemplo, do urbanismo e da arquitetura, também existe a predominância masculina. As nossas cidades, elas são projetadas e construídas para os homens, né? Isso é uma coisa que está sendo muito difícil de modificar, né? Os homens, desde muito tempo, gerem o dinheiro e as mulheres ficam com os cuidados. A Rosana falou na questão do espaço público e do espaço privado. As mulheres é o espaço privado e os homens, né, tomam conta da cidade, do espaço público. São eles que transitam por ali sem problemas, né? As mulheres, quando saem, têm que estar olhando por cima dos ombros, têm que estar sempre se cuidando para não levar uma cantada, para não ser atacada numa esquina onde não tem muita luminosidade, às vezes até no dia claro, né? Então, esse é um dos grandes problemas também das mulheres, né? E essa questão das mulheres que vivem nas periferias, né? Que estão excluídas, né? Em sua maioria, as mulheres negras são as que estão na desigualdade, no perfil geral da desigualdade mundial, o perfil é feminino e negro, né? Então, nós estamos com muita coisa ainda pela frente para fazer, para limpar caminhos, né? Para tentar melhorar esse planeta, né? As mulheres, eu acho que tem mais essa coisa da conexão com a Terra, né, com o planeta. E não é por nada que as meninas mais jovens agora, que nem a Malala e a Greta, né, que defendem muito a questão ambiental, não é por nada que são mulheres que estão se destacando nessas lutas, né, mulheres jovens, né, muito jovens, e que estão conseguindo mobilizar muita gente em todo o planeta, né, para que se mude isso, porque eu sou uma pessoa que está convencida de que se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós vamos caminhar para a nossa autoextinção. Nós estamos indo para isso, né? Com essa devastação gigantesca, patrocinada principalmente pelo poderio masculino, né? Pelo dinheiro. Né? Então, é muito importante tudo isso que tem se falado aqui hoje à noite. Eu realmente fiquei lembrando de muitas coisas. A gente poderia, acho que, falar uma semana aqui, né? Sim, ou mais até, sobre os diversos setores onde as mulheres atuam e tentam e lutam, né, para conseguir se destacar, ou são discriminadas, ou são deixadas de lado. Para nós mesmas também, eu acho que no dia a dia nós enfrentamos algumas coisas nesse sentido também, embora nós tenhamos um posicionamento mais firme, mesmo assim, a gente ainda toma umas chapuletadas de vez em quando alguém está querendo, né? Bota lá no canto que essa aqui está incomodando, né? Melhor ficar quieta. Isso acontece bastante ainda. E nós estamos caminhando para tempos meio obscuros, né? Com essas políticas que nós estamos tendo aí atualmente, né? As políticas públicas que estão degringolando. E as mulheres estão perdendo espaço, estão perdendo direito, né? O fundamentalismo religioso está tomando um espaço muito perigoso, na minha opinião. Né? E, enfim, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né? É uma sinergia, né? É bom saber que a gente não está sozinha, né? Eu nunca me esqueço da minha reação quando eu estava perto de fazer 15 anos. E eu fui criada no interior de Salvador do Sul, né? E no interior, na minha época de juventude, era muito habitual as moças receberem coisas para o seu enxoval, quando estavam entrando na adolescência, saindo para a vida adulta, né? Fazer 15 anos, ganhavam pano de prato, panela, já começava a preparar o enxoval, já encaminhando para o casamento, né? E eu me lembro que, quando a minha irmã fez 15 anos, ela ganhou muita coisa. Minha irmã é bem mais velha que eu, né? Tem que ter uma diferença um pouco maior. E eu nunca me esqueço, quando eu estava perto de fazer 15 anos, eu já fui anunciando. Eu digo, se alguém se atrever a me dar um pano de prato, eu vou jogar de volta na cara.
As pessoas ficaram me olhando, né? Ficaram me olhando assim, meio atravessado. Bom, eu fiz 15 anos, eu não ganhei nenhum pano de prato. Então, assim, essas minhas reações já vêm desde muito cedo, né? Essa coisa de batalhar contra o conservadorismo. Eu sou de um tempo onde se tinha muito o conservadorismo, ainda tem, né? Mas a minha família toda assim, um pouco mais conservadora, que eu acho que era das famílias da maior parte das mulheres da minha idade, né? Então, era uma coisa até... Era da época, né? As pessoas não falavam muito, mas eu já me posicionava naquela época e, enfim, né? A gente tenta estimular as moças mais jovens também a pensarem, né? E se posicionarem e não aceitarem as coisas assim de qualquer forma, né? A gente tem que ter voz e vez nesse mundo, senão não vai dar certo esse troço todo aí. Nós já estamos vendo aí como é que tá. Mas é isso, eu já estou falando demais, daqui a pouco está fechando o tempo, eu falo pelos cotovelos, né? Eu me empolgo, né? Mas eu acho que foi muito importante as falas de vocês, da Liege, da Laura e da Rosana, a questão da carne, né? E do descarne, né? Eu fiquei pensando nas mutilações que ainda hoje algumas tribos fazem com as suas meninas, né? Que estirpam o clitóris para que elas não tenham prazer. E isso acontece ainda hoje. Então eu me lembrei de muitas coisas assim, né? Que muitas mulheres sofrem, né? São mortas, são torturadas, enfim, né? Psicologicamente, não só fisicamente, né? Talvez a tortura psicológica, a tortura velada, talvez seja a pior de todas elas, porque ela não aparece assim tão facilmente, né? Mas, enfim, o que eu queria deixar é justamente isso. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom fazer parte da sociedade e de ter essa sinergia gostosa aí entre nós todas, né? E que a gente possa estar seguindo junto aí e abrir mais caminhos aí para outras mulheres também. É isso. Muito obrigada pela oportunidade e boa noite para vocês todas. Foi um ótimo evento. Muito obrigada, Ângela. Se não tivesse tão em cima da hora, eu ia pedir para tu falar sobre uma coisa que eu fiquei sabendo por ti, né? E acho que as pessoas não sabem. É aquela história da casa para as mulheres que são as mães dos filhos e os homens não permitem, né? Aqui foi daquele projeto, né? Projeto das casas para as mulheres. Para as mulheres, sim, a titularidade das unidades habitacionais, sim, isso é bem recente. Né? A titularidade, quer dizer, uma coisa recente, justamente sim, agora. Sim, o direito reconhecido na Constituição que as mulheres chefes de família têm direito de ter a casa no seu nome. Isso é bastante recente, é da Constituição de 88, né? Muita gente não sabe disso, mas as unidades habitacionais, pelo menos até o final ali dos governos de esquerda, era era determinado que fosse no nome da mulher. Isso ainda persiste. Mas a minha preocupação é que como as coisas estão mudando muito rapidamente, e as coisas estão sendo modificadas na Constituição de uma maneira absurda, eu tenho a impressão de que isso também, uma hora dessas, ainda vai cair. Esse é o meu receio, né? Que a gente volte para trás nisso. Porque no meu trabalho, eu trabalhei bastante tempo na gestão pública, com habitação de interesse social, e era muito complicado mesmo para os homens aceitarem que a mulher tivesse a titularidade do imóvel, né? Por conta dos filhos, né? Porque ela é que é a cuidadora, enfim, porque o homem, quando enche o saco, ele vai embora, arruma outra, some no mundo, e se está com as coisas no nome, ainda vende tudo e deixa a coitada ao relento junto com os filhos, né? Então, justamente para evitar esse tipo de coisa que aconteceu. Isso também é resultado do movimento desde, sei lá, da década de 50, 60, do movimento de reforma urbana e dos movimentos sociais que culminaram com todas as suas reivindicações na Constituição de 88, né? Então, isso é uma luta que levou anos também para se conseguir colocar isso na Constituição, né? Não foi fácil, muita gente se mobilizou e se mobiliza ainda para manter esses direitos
e não deixar a coisa degringolar, né? Mas é isso. Era isso, mas a questão é que nem todos os homens aceitavam que as mulheres tivessem a titularidade da casa, né? Mas aqui o Rony falou o seguinte, que ele só tem a agradecer pelo evento e pelos aprendizados transmitidos por todas e que foi muito rico esse evento, né? Ele deixou só o recado para nós, né? Nós já é 21h56, né? Tem aqui uma, né? A Liege, vocês leiam ali no chat, a Liege deixou uma letra interessante do Caetano, né? A Isadora gostaria de falar, então, Isadora, quem sabe tu fala, né? E a gente talvez daqui a pouco encerra, então. Isadora. Tá dando para me ouvir? Sim. Então, queria agradecer e parabenizar por esse momento. Foi um prazer ouvi-las. Eu sou uma dessas estagiárias que a Liege citou no texto dela. É um prazer, uma honra ter feito parte desse grupo. E eu fiquei me questionando... Não mais estagiária, colega. Já é colega agora. Legal. E eu fiquei me questionando, assim, pensando, né, nessa trajetória através dessa história do lugar que as mulheres conquistaram hoje. E eu reparo que aqui entre nós não tem mulheres negras, por exemplo, né? O quanto esse lugar que foi conquistado por nós é um privilégio e quanto a partir daí a gente já tem um poder para fazer isso por outras que não tiveram essa oportunidade, né? Que, claro, como psicóloga, o papel de escuta, de acolhimento, mas do papel da psicóloga, do psicólogo para promover a justiça social, para se ter mais quadradinhos aqui com a gente, dando lugar a pessoas que talvez não tiveram essa oportunidade, né? De, enfim, bolsas em instituições, de como se promove, além do assistencialismo, a justiça social para que esses espaços sejam cada vez mais abertos para todas e reconhecer da importância desse lugar ao longo da história, mas que ainda existe muito a ser feito. Fiquei pensando isso, quis deixar essa provocação, enfim, essa reflexão. E, mais uma vez, obrigada por essa noite. Foi um prazer ouvi-las. Muito importante esse momento. Tá bom, muito obrigada, Isadora. Essa é a Isadora. E assim, né, a Virgínia, a Isildinha são negras, né? Que vocês, eu acho que seria interessante a Liege deixar, ou eu acho que seria possível deixar aqui a entrevista que o Abrão Slavus fez com a Isildinha, maravilhosa, né? O que ela falou ali, né? Que ela que trouxe a história de que eu vou escrever aqui quando a fala sangra, né? Que a fala dela sangrava, né? Mas é muito importante também aquelas mulheres ali, provavelmente com cor, a gente é que não sabe, né? Porque hoje, quando a gente olha, as coisas são modificadas, né? As coisas antigas são modificadas na cor das pessoas, né? Enfim. Ida, essa informação, né, de que antigamente, então, a única técnica era aquela, podem me ajudar aqui, a Rosana, a Ângela, still, né, aquela técnica em que não aparecia a cor, né, não aparecia bem a cor das pessoas, as cores, as diferentes nuances. Eles só foram se ocupar disso, eles e elas, da publicidade, quando foi para começar a vender chocolate. Então, eles queriam mostrar que o chocolate era escuro, era preto, e era gostoso, e era bom, e era bonito, e era atrativo. Então, eles desenvolvem toda uma técnica para que na foto apareça o negro, o preto. E assim as pessoas negras e pretas começam a aparecer com a sua cor nos registros fotográficos.
Incrível, né? Foi para vender chocolate, não foi para que as pessoas aparecessem. Sempre. Finalidade é O que é, Ângela? A finalidade é ganhar dinheiro. É sempre a questão do... Correto, sempre isso. É isso. Sempre isso. Bom, mas eu acho que, né, tenho visto aqui, né, os colegas, né, não, já estamos 10 horas, eu vou agradecer, daqui a pouco em seguidinha já passa a palavra para a nossa coordenadora, mas agradecer o pessoal da sociedade lá de Porto Alegre, né, que está aí, né, as nossas diretoras. A gente fica muito feliz com a presença, né? Acho que o núcleo sempre é muito valorizado quando vocês estão aqui conosco. E agradeço muito a Rosana, a Liege, a Laura. Foi muito bom escutar vocês, né? E pela reação dos colegas, das pessoas que estão aqui, né? Se comprovou que as escolhas foram muito boas mesmo, né? Foram muito boas. Muito obrigada. E eu peço um pouco de desculpas pela atrapalhação da entrada no Simpla aqui, né? E a Rosana também. Eu peço desculpas. Não, mas eu levei um tempão lá, credo. Não, mas nem me fala. Então, eu passo agora a palavra para a Raquel, nossa coordenadora, para que faça o fechamento da nossa atividade. Bom, eu só tenho a dizer que foi um belo momento, né? Eu estou emocionada também aqui. Feliz, né? Com esse evento maravilhoso. Nosso objetivo é poder pensar a história das mulheres, né? Ao longo de uma trajetória humana, eu acho que, né, a gente conseguiu alcançar. Eu quero agradecer a Rosana, a Liege, a Laura, né, pelas suas palavras, nos colocar a refletir mais ainda sobre tudo isso, né? Quero agradecer também a Maria Aparecida, né, que representa a comissão científica, né, por esse belo evento. Também não posso deixar de agradecer a nossa comissão de divulgação, né, que está com a Lia Dalber, que está aqui, a Suzana Rodrigues, né, que nos ajudam muito, né, a divulgar e que o evento fique impecável também. Gente, eu só tenho a agradecer que nós possamos ter mais momentos assim, ainda mais num tempo tão difícil no qual nós estamos vivendo. Eu vejo que a gente é realmente privilegiadas, né, de poder estar aqui estudando, fazendo trocas, né, de uma forma tão afetiva também. Estamos já no nosso horário mesmo, mas eu saio do evento assim com o coração leve, né, feliz com isso tudo que eu escutei e com as sensações que eu senti nesse momento também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas. Um grande abraço. Abraço, muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. Tenham boa noite, gente. Um bom descanso. Tá bom, obrigada. Obrigada. Boa noite. 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 Karen. Tchau, boa Lia. Noite. Tchau, Laura. Boa noite. Tchau, obrigada. Aparecida, Laura, Lia, Liege. Uma boa noite a todas. Parabéns, gurias. Muito obrigada, muito obrigada. Foi um privilégio. Nós que agradecemos, Liege. Nós que agradecemos. Prazer, uma alegria. Obrigada. Não queremos ir embora.
Eu estava me lembrando disso, pensando sobre isso. Tchau para todas. Tchau. Obrigada, Lia. Tchau. Obrigada, Lia. Eu não vou esquecer. Entra direto no Simpla. Tá bom. Tudo certo, Aparecida. Que isso, a gente estava ali entre 3 na tentativa, mas deu tudo certo. Entra no Simpla lá, já que está lá, vai. Mas os meus ingressos estão ali, como é que é isso? Aham. Então tá. Sim, mas eu chamei todo mundo para ir socorro. Pamela, vai lá, Lia, vai lá. Vamos encerrar a gravação, então, gurias. Sim, bom. isso. Tá bom. Boa noite, gurias. Beijo Bom você. descanso. Tchau.